crise de 1939-45 ocorreu numa circunstâncias excepcionais, no sentido de muito fora do normal, porque o mundo estava em guerra, Segunda Guerra Mundial, uma guerra que afetou naturalmente tudo o que tinha a ver com a economia e não só, como sabemos, e Portugal estava fora dessa guerra, como país neutro, o que significa que, de certa maneira, beneficiou dessa neutralidade, mas também sofreu, foi um período em que fundamentalmente sofreu as consequências de guerra. A primeira crise no início deste período teve a ver com questões agrícolas, com má colheita agrícola. Ainda éramos muito uma economia agrícola. E a segunda, no final, já no fechar da guerra, teve a ver com restrições também à exportação de wolframio, que era muito importante naquela altura, e a própria alteração da economia mundial à medida que a guerra chegava ao seu final. A primeira crise tem o pico em 39 e acaba em 40. É uma crise, portanto, bastante curta, tal com razões agrícolas. A segunda vem depois de um período relativamente prolongado de prosperidade de 40 a 44. O pico é em 44 e acaba em 45. Esse período foi um período de crescimento acentuado, em que estávamos a exportar especialmente matérias-primas como o wolframio pós-beligerantes, e crescíamos a taxas bastante elevadas durante o período de guerra. De certa forma são crises muito diferentes. A primeira ainda muito ligada a um país agrícola, um país com os ritmos agrícolas. A segunda muito associada ao facto de haver convulsões na economia mundial, decorrentes da guerra, e nós estarmos numa posição particular em relação a esses acontecimentos. Eu diria que em alguns aspectos a economia portuguesa ainda foi relativamente fechada durante alguns anos depois da guerra, mas esta segunda crise no final da Segunda Guerra Mundial foi uma espécie de primeiro ensaio de uma economia integrada na economia mundial e a ser afetada pelos ritmos dessa economia. Mais tarde teríamos isso de uma forma diferente e em períodos de paz, mas de certa forma isto foi um ensaio para a nossa integração na economia mundial. Se quisermos pensar em todo o período de guerra, apesar de uma certa prosperidade quando pensamos no produto, a própria situação de guerra, o racionamento, as restrições que eram impostas à população por carências que eram impossíveis de evitar, levam a um certo desfazamento entre aquilo que é o produto a crescer e o bem-estar das pessoas. De facto, há aqui uma distância que não é comum. Na maior parte das crises, quando o produto cresce, as pessoas estão melhor, consomem mais, etc. Neste período de guerra, isso aí há uma certa descolagem das duas coisas.